Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre TDAH, mas principalmente sobre as medicações que são usadas para o transtorno de déficit de atenção. Não sei se vocês já ouviram falar, o que é TDAH, chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Praticamente, durante a semana eu atendo 2, 3 pacientes que eles referem sintomas de déficit de atenção, eles referem o desejo de fazer uso de medicação, por exemplo, como Ritalina, Venvance, Concerta, só que muitas vezes, infelizmente, essas medicações estão sendo feitas com uso até indiscriminado. Então, em grandes cidades, o pessoal começa a fazer uso intensamente da Ritalina para estudar para concurso, para fazer plantão, para trabalhar e acaba vindo para o consultório de psiquiatria e já referindo sintomas de déficit de atenção, fala que tem TDAH e quer fazer uso dessas medicações. Mas muitas vezes não sabe os efeitos colaterais dessas medicações, se está sendo bem indicado ou não, se realmente a pessoa tem TDAH ou não, ou tem uma outra situação. Muitas vezes, esses sintomas de déficit de atenção não é provocado por TDAH. A grande maioria das vezes, dos pacientes que eu atendo no consultório, eles não têm TDAH. Muitas vezes eles têm problema de sono. As pessoas não sabem muito disso, mas quem tem uma má qualidade de sono à noite, não dorme bem, tem um sono superficial, fica com o pensamento durante a noite e não consegue dormir bem. Essas pessoas, geralmente, que tenham um sono de péssima qualidade, durante o dia, elas começam a ter sintomas de cansaço, dificuldade de concentração, sonolência. Então, se você quer ter uma boa concentração, um bom foco, estudar bem, você precisa dormir bem à noite. Então, isso é um ponto fundamental. Outra questão que é muito comum, que leva à desatenção, é a questão do estresse. Se você está preocupado, tem transtorno de ansiedade, está muito estressado, vem muitos pensamentos negativos na mente, isso atrapalha por demais o foco. O foco, a concentração, o estudo. Então você não consegue ler um livro, você não consegue estudar para um concurso, você está muito preocupado. Às vezes o que acontece numa situação de vestibular, numa situação de Enem, uma situação de concurso, e aí você fica naquela tensão, naquela situação de estresse, se cobrando demais, e aí você não consegue estudar. Então, muitas vezes as pessoas fazem uso dessas medicações para um sintoma que seria de desatenção, mas muitas vezes elas não têm TDAH. A desatenção é secundária a um problema de sono, é secundária a um problema de estresse, secundária a essas situações. E às vezes as pessoas querem fazer uso, ou já fazem uso da Ritalina, metilfenidato, Concerta, Venvance, elas já fazem uso, mas elas não sabem muitas vezes os efeitos colaterais que essas medicações podem provocar. Então, por exemplo, essas medicações podem provocar perda de peso, você pode emagrecer muito. Outras pessoas, uma pessoa que tem um problema cardíaco, não é interessante fazer uso dessas medicações, porque essas medicações elas aumentam a frequência cardíaca. Então, antes de fazer uso desses remédios, procure um médico para ser bem avaliado, para realmente ver se você tem TDAH ou se você tem desatenção secundária a alguma outra situação, secundária a uma insônia, secundária a situações de estresse. Isso é muito importante. Porque muitas vezes o que acontece também? Às vezes a pessoa fica fazendo uso do remédio para dormir à noite e fazendo uso de remédio para acordar e melhorar o foco, que é o caso dessas medicações que eu comentei. Então fica tomando um remédio para tratar sintoma e não às vezes a causa do problema. Por exemplo, se você tem ansiedade, vá fazer atividade física, vá fazer terapia, vá procurar alternativas para você conseguir relaxar, até yoga, esporte, e tratar essa ansiedade, porque muitas vezes se você conseguir tratar essa ansiedade, melhora bem a ansiedade, você vai conseguir dormir melhor e você vai conseguir também
focar e estudar melhor. Era isso que eu tinha para dizer. Um prazer estar com vocês. Se possível, comente, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.